Queridos irmãos, graça e paz. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho, no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 6. Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 6. Essas são ministrações no Evangelho de Mateus, com o título O Rei entre Nós, e nós temos visto aqui que Jesus é o Messias prometido, e ele tem súditos no seu reino, e os súditos do seu reino, aqueles que lhe pertencem, têm determinadas características. A gente já viu algumas, hoje nós veremos que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Capítulo 5, versículo 6 do Evangelho de Mateus, vamos ler todos juntos, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais uma vez, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Senhor Jesus, cantamos louvores ao Teu nome e neste momento nos assentamos para ouvir a Tua doce e poderosa palavra. Tem misericórdia de nós, ilumine a nossa mente, dá-nos compreensão sobre a Tua palavra. Ajude-me como ministro, Teu povo que assim ouve e pratica a Tua mensagem. Pai, tem misericórdia, essa é a nossa oração, feita no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, no ano de 2019, o estado americano de Illinois aprovou uma lei legalizando o chamado aborto de nascimento parcial. Aborto de nascimento parcial. Você sabe o que é isso? Isso é um eufemismo para algo, irmãos, extremamente cruel. Nesse procedimento, um bebê vivo, totalmente desenvolvido e viável, vem à luz até o momento em que apenas a cabeça dele esteja dentro do canal do parto. Então um tubo de vácuo é inserido em sua caixa craniana e seu cérebro é sugado para fora da sua cabeça enquanto ele ainda está vivo. Além disso, a lei também permite que não médicos realizem abortos cirúrgicos, revoga as leis que permitem aos maridos impedir que as suas esposas abortem seus filhos, e elimina também os resquícios para investigar mortes fetais ou maternas resultantes de aborto, e permite que menores de idade também recebam abortos sem precisar notificar os seus pais. Gigantes do entretenimento, irmãos, como a Netflix, Disney, Amazon, além de diversos diretores de cinema, atrizes, atores, entraram na briga a favor do aborto, boicotando os estados americanos que não aderirem à lei. Queridos, cortar a cabeça de uma criança, sugar o seu cérebro. Irmãos, que mundo é esse que nós estamos? Está em debate ainda algo que talvez seja mais cruel e surreal, que é o chamado aborto pós-nascimento. Aborto pós-nascimento. Sim, a criança nasceu e se os pais não quiserem, dá-se um fim à vida da criança. Como é que você recebe essa informação? Como é que você recebe essa informação? Como você reage ao saber de uma notícia como essa? A resposta que nós dermos, irmãos, é um prenúncio se nós temos ou não sede e fome por justiça. Nós temos até aqui, nós temos visto, uma escalada rumo ao que Jesus declara sobre aqueles que são súditos do seu reino. Logo no início do seu ministério, Jesus se assenta, a gente viu isso, passa a ensinar aos seus discípulos características que são visíveis naqueles que são nascidos de novo, daqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Jesus começa usando a palavra Macários, que eu disse no sermão passado, se trata da tradução felizes, mas não é qualquer felicidade, é a felicidade mais plena, a plenitude da felicidade que o homem pode atingir. E o Senhor diz que esses homens são felizes. Felizes, primeiramente, são os pobres de espírito. Como nós vimos, os pobres ou os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua incapacidade de merecimento diante de Deus. Eles não possuem obras que possam ser aceitas diante do Senhor, pois toda a sua justiça, as suas obras, são trapos de imundície. E aí, reconhecendo a sua impotência, esse homem se humilha diante do Senhor. Então, primeiramente, nós vimos que os pobres de espírito
são aqueles que reconhecem que não há méritos diante do Senhor. Mas eles não apenas reconhecem os seus pecados, a sua incapacidade, eles também lamentam por isso. É o que nós vimos na segunda bem-aventurança. O homem que se enxerga como realmente é, ele chora pelos seus pecados. Não basta apenas reconhecer, você precisa lamentar pelos seus pecados, os pecados daqueles que também te rodeiam. Após isso, esse homem não tem mais orgulho de si mesmo, pois ele sabe quem ele verdadeiramente é. Foi isso que nós vimos no sermão de domingo passado, quando nós falamos que bem-aventurados são os mansos, ou seja, felizes são os mansos. O manso, o que é o manso? O manso é aquele homem que mantém a sua força sob controle. É o homem que tem domínio sobre o falar, que ele tem domínio sobre o agir. Ele possui o fruto da mansidão. Ele não luta pelo seu nome, ele não paga o mal com o mal. Ele sabe que o que pensam e o que dizem a respeito dele não é nem perto daquilo que ele realmente é. O homem manso é o homem que olhou no espelho e viu quem de fato ele é. E ele coloca o seu orgulho, o seu ego no lugar certinho, em submissão diante do Senhor. É o homem domado. E esse homem que demonstra todas essas características anteriores, esse homem também vai demonstrar mais uma coisa. Esse homem tem fome e sede profunda pela justiça do Senhor. Ele sabe da necessidade do seu coração. Ele sabe que nenhuma das suas ações podem ser feitas à parte de Deus. Então o que ele faz? Ele vai para diante de Deus e ele clama para que o Pai o sacie e o farte de justiça que ele mesmo não pode cumprir. Até agora, querido, nós estávamos olhando para nós e reconhecendo as nossas injustiças, as nossas incapacidades. Mas essa bem-aventurança, ela nos leva a procurar algum tipo de solução. Ela nos leva a procurar algum tipo de solução. Do tipo assim, olha, eu sou pecador, eu lamento por ser assim, eu não vivo mais para satisfazer o meu ego. Ok, mas nós vamos ficar assim? Eu vou permanecer desse jeito? Lamentando e convivendo com o pecado? De maneira alguma. O Deus que abre os nossos olhos espirituais para nós contemplarmos as nossas misérias é o mesmo Deus que derrama sobre nós uma profunda sede de transformação, uma profunda sede de não ser mais esse tipo de homem, um homem que tem fome e sede por justiça, ou seja, para que essas coisas sejam solucionadas. É o homem que vira e diz, eu não quero mais viver assim, então ele clama por justiça, clama para que o seu reino venha e para que seja feita a vontade do nosso Senhor. Fome e sede, queridos, duas coisas que são necessidades físicas básicas. E esta era uma realidade ainda mais intensa na Palestina da época de Jesus, onde a água era escassa e a comida às vezes insuficiente. Por essa razão, irmãos, não à toa, Jesus vai usar desses dois elementos aqui, justamente esses termos, para descrever com que intensidade o cristão anseia pela justiça de Deus. Quando você acorda, aquela sede, aquela fome, sabe? Ok, você vai na geladeira, você tem o que comer, mas pensa principalmente para aqueles que eram público-alvo de Jesus, aquele primeiro público ali que sabia da necessidade, da fome, a sede, o quão complicado aquelas coisas eram, eles entendiam e eu tenho certeza que você entendeu também. Esses homens buscam a justiça de Deus. E a pergunta é, que justiça é essa? Será que se trata só de condenação? Justiça, condenação? Na Bíblia, queridos, a palavra justiça tem mais de um significado. John Stott, um comentarista cristão, um homem de Deus, ele usa três aspectos, e eu gostaria de usá-los aqui também para nós tratarmos um pouco a respeito de justiça. São os aspectos legal, o aspecto moral e o aspecto social. Do primeiro ponto, então, Jesus morreu por nossos pecados, e com isso, Jesus nos fez justos. Esse é o chamado de aspecto legal. Aspecto legal. Amados, todos nós somos pecadores. Se você é cristão, tenho certeza que você reconhece isso. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse pecado nos foi imputado pelo nosso pai Adão. Quando Adão pecou, ele não pecou sozinho, toda a raça humana pecou juntamente com ele, visto que ele era o nosso representante. Adão dentro do jardim não é um homem isolado. Adão dentro do jardim é o representante de uma nova raça, da raça humana. Então, todas as bênçãos que viria em caso de obediência derramariam sobre nós, bem como
todas as maldições. E uma dessas maldições é a maldição do pecado. Essa é a nossa realidade. Se você é um crente, você sabe que é verdade, sabe que é um pecador. Amados, nós já nascemos em pecado. Ou seja, nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós já nascemos, amados, debaixo da escravidão do pecado. E eu digo para você que isso não é difícil nem de provar. Quer um exemplo? Alguém aqui ensinou o filho a pecar? Você que é pai, você ensinou seu filho a pecar? Precisou de você ensinar? Não, né? Não é verdade? Eu estava preparando a mensagem e lembrando de algumas circunstâncias. Eu me lembro do Leandro bem novinho, a gente tinha ido num restaurante, e aí o Leandro foi para a área do playground, tinha uma cama elástica, tinha outras crianças brincando, e aí ele está pulando lá, estava ali com seus 2, 3 anos mais ou menos, e está pulando na cama elástica, quando de repente ele, vamos brincar de pega-pega aqui? Vamos brincar de pega-pega? E as crianças começaram a brincar de pega-pega. Tocou, a pessoa passa a ser então um pique, ok, e o outro começa a correr. Aí criança, né? Roda para cá, depois roda para lá, e para ele está tudo jóia. Mas aí de repente, o Leandro é pego por um dos meninos. E na hora que ele pega, assim, e agora ele vai ser aquele que tem que correr atrás dos outros, eu só vejo o Leandro virando e falando assim: não, eu estava com o meu pé aqui em cima dessa listra, e quando está em cima dessa listra aqui, a pessoa não se torna mais o pega, ela não se torna mais o pega. Eu falei, olha só, criando regra nova só para não ser o pega. Queridos, a gente não precisa ensinar nossos filhos a pecar. Os meninos já nascem sabendo. Estou recebendo um priminho em casa, ele está lá assim, 1 ano, eu tinha começado a andar 1 ano e pouco, subindo nas coisas e com dificuldade, o pai dele falou assim, sobe aí não, era perto do rack que tinha lá em casa, sobe aí não, senão você vai acabar quebrando alguma coisa aí, do seu tio, hein, falando isso para mim, vai acabar quebrando alguma coisa do seu tio. E aí, irmãos, de repente, ele vai, sobe, se aprumou o corpo, pegou um enfeite de porcelana da Natália, da minha esposa, joga no chão, o negócio cai no chão, espatifa em 1000 pedaços. O pai dele que estava na cozinha vem correndo para ver se está tudo bem. Na hora que vira, vê no chão os cacos de porcelana, vira para ele assim, Pedro, foi você que quebrou isso daqui? Adivinha o que ele fez? Nós não precisamos ensinar nossos filhos a pecar. Nós não precisamos, nós já nascemos envolvidos pelo pecado. Davi diz isso, eu nasci em iniquidade, Salmo 51, versículo 5, eu nasci em iniquidade, em pecado me concedeu a minha mãe. Então nós já nascemos com essa maldição que recai sobre nós, chamado pecado. Houveram hereges na história que se levantaram contra essa ideia, hereges que levantaram dizendo que o pecado de Adão era o pecado de Adão, não tem nada a ver com ele. Mas se você não quer a imputação do pecado de Adão, também não terá a imputação da justiça de Jesus Cristo. Então assim, que é o representante de uma nova raça, assim como Adão caiu, todos nós caímos. A gente olha para as Escrituras e nós vamos observar isso. Romanos 3 dizendo, todos pecaram. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a Bíblia é muito clara em mostrar para nós que nós somos pecadores. E se eu sou pecador, eu não vou para o céu. Eu não vou para o céu. Eu vou ser julgado pelos meus atos. Todos os meus pecados fazem separação entre eu e o meu Senhor. E o nosso Deus, irmãos, é santo, e os seus olhos não contemplam a iniquidade, não contemplam o pecado. Abacuque diz sobre isso. Então eu serei julgado por Deus, e vista a minha pecaminosidade, eu serei condenado sem a mínima dúvida. Queridos, diante de Deus, eu sou um ímpio, um injusto, um terrível pecador. Eu e você. Mas então, que é isso, pastor? Mas então, todos nós iremos para o inferno. Se nós somos dessa maneira, todos nós iremos para o inferno. Não é verdade, pastor? Iríamos. Iríamos se Jesus não tivesse se entregado e pagado as nossas dívidas. E foi, mas graças a Deus ele fez isso. E louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Porque ele se entregou por nós e por causa disso nós temos paz com Deus. A dívida que eu não poderia pagar,
A condenação que pesava sobre mim recaiu sobre Jesus, e por causa das suas pisaduras, ou seja, das suas feridas, todos nós somos sarados. Todos aqueles que creem em Jesus são sarados. Aquilo que o homem não pode fazer, Jesus fez por nós. Ali, queridos, naquela cruz, Deus derramou o seu Filho amado. Deus derramou sobre o seu Filho amado todas as nossas iniquidades. Cristo foi feito pecado por nós, maldito. Mas antes de morrer, o nosso Senhor diz: está consumado, está pago, está feito. Jesus rasgou a nossa escrita de dívida, nos comprou com seu precioso sangue, nos deu nova vida. E isso é o cerne do Evangelho. É o cerne do Evangelho. Nós não éramos justos, mas Cristo nos fez justos, e hoje nós temos paz com Deus, mediante a justiça de Jesus Cristo, o autor bendito da nossa fé. O que vai dizer Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, o que nós temos? Paz com Deus. Essa foi a descoberta que mudou a história, e talvez não, né? Que muda o rumo da humanidade com a reforma protestante. Mudou a vida de Martinho Lutero. Lutero, queridos, era um monge agostiniano que se apoiava em suas obras, né? Como é assim dentro da teologia católica. Lutero se apoiava nas suas obras como um meio de se salvar, mas ele sabia o quão pecador ele era, sabia que não conseguia cumprir a lei de Deus, e ele tinha Deus, como Jesus, como um bravo juiz. Tanto é que ele escreve e dizia que o simples pensar em Cristo o aterrorizava. Ele ficava aterrorizado por pensar em Jesus. Até, irmãos, que ele leu que o justo viverá pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. E nosso Senhor, irmãos, na sua primeira vinda, ele não veio como juiz. Na segunda, sim, mas na primeira, ele não veio como juiz, ele veio como Salvador. Então, Lutero pôde descansar no Mestre, assim como eu e você também podemos. Todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebe também a sua justiça e tem paz com Deus, não importando o seu passado. Não, pastor, o senhor está falando isso, mas é porque o senhor não sabe da minha ficha, o quão extensa ela é, não importa para o nosso Senhor. Uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós nos arrependemos sinceramente pelos nossos pecados, todos nós somos feitos então a justiça, lançamos sobre Cristo Jesus os nossos pecados, e a justiça dele repousa sobre nós. Sabe como é chamado isso? Esse é o aspecto legal da justiça. Diante de Deus, nós somos justos. Que isso, pastor? Sério? Por causa de mim mesmo? Não, não por causa de você, não é por causa dos seus méritos, não é por causa da sua justiça própria, mas é por causa da justiça de Jesus Cristo que assumiu o seu lugar, o meu lugar. Mas não para por aí. Não para por aí. Porque esse Jesus que muda o aspecto legal, também muda a nossa vida moral. Esse é o segundo ponto. No primeiro ponto, nós vemos o aspecto legal, vendo que Jesus morreu por nossos pecados, e por isso nos fazendo assim justos. O segundo ponto é de que o justo luta agora para viver uma vida santa. Aquele que foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, já não vive mais como antes. Se você está aqui hoje e você se diz cristão, mas você vive da mesma maneira que você vivia antes de conhecer o Senhor, você não está dando provas de que você nasceu de novo. Porque uma das coisas, das marcas de um eleito do Senhor, das marcas de alguém que nasceu de novo, é a sua luta constante por santidade. O que eu disse? Eu disse o ápice da santidade, a perfeição da santidade? Não, a luta pela sua santidade. A luta. A sua vida foi transformada. O homem que está em Cristo, agora ele é uma nova criatura. Mas isso, amados, não significa que o velho homem tenha sido extirpado definitivamente. O que eu quero dizer com isso? Há uma batalha dentro de nós que é travada diariamente, a cada instante. A batalha da carne contra o espírito. E aquele que nasceu de novo enfrenta essa luta com unhas e dentes. Ele não quer mais pecar. Ele quer que a justiça de Deus se manifeste sobre a sua vida, o tornando santo. Usando mais uma vez Lutero, ele tem uma frase sensacional. Ele diz que eu pensei que o velho homem havia morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabe nadar. E agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Se você está em Cristo Jesus, você pode ter certeza, você não é perfeito.
E não vai ser aqui nessa terra. Aqui nós lutamos pela nossa santidade. Nós lutamos para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. É isso, eu tenho os meus olhos espirituais abertos, eu reconheço os meus pecados, eu sei o que Jesus fez por mim. Mas pastor, eu ainda assim peco, eu ainda me entrego a algumas paixões da minha carne, eu peco no que eu falo, eu peco no que eu penso, eu peco pelo que eu faço, eu peco pelo que eu deixo de fazer. E aí nós falamos, como o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O homem que tem fome e sede de justiça, ele deseja ardentemente ser transformado e levar uma vida de santidade. Ele deseja se ver livre da presença do pecado, de ser liberto da tirania e da servidão do pecado. Lloyd Jones, um homem de Deus também do século passado, ele diz que ter fome e sede de justiça é desejar ver-se livre do próprio eu. Olha só, se eu tenho me afastado da presença de Deus, eu quero me ver livre de mim mesmo. Eu já não quero mais ser eu mesmo, eu quero ser santo. Esse homem, ele olha no espelho e ele diz: Senhor, eu não quero pecar contra ti. Eu quero a tua justiça, eu quero ser reto, eu quero ser íntegro diante da sua presença. Senhor, me limpa, me santifica, me purifica, Senhor, porque eu quero levar uma vida que te agrade. É o seu desejo? É a sua oração? O homem que tem fome e sede de justiça é o homem que deseja ser um exemplo nas bem-aventuranças, no seu viver diário. É o homem que quer exibir o fruto do Espírito nas suas ações, diz Lloyd Jones. Esse é o aspecto, amados, chamado da justiça moral. Aquele que está em Cristo, ele vai, não tem como mostrar-se tendo uma nova vida, uma nova disposição. É por isso que lá em Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai trabalhar: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia o mal, não faça mais. Em Cristo, nós temos uma nova natureza, uma natureza que vai mudar o aspecto moral, a maneira como nós somos, como nós vivemos diante do nosso Senhor. E o homem que tem fome e sede de justiça, ele é inconformado com sua vida. Se assemelha muito, irmãos, ao que nós vemos na vida de Jacó, um exemplo, uma ilustração para nós. Nós vemos Jacó, irmãos, levando uma vida de engano para o irmão, de engano para o pai, uma vida simplesmente assim, recebendo a graça e a misericórdia do Senhor, mas não correspondendo da maneira como assim deveria. Até o momento que ele tem uma decisão, ele vai no vale de Jaboque, e na sua caminhada ali para ver o seu irmão, simplesmente ele tem um encontro com o Senhor, e ele luta, e ele peleja contra esse anjo. Irmãos, e ele não solta o anjo, ele luta contra o Senhor. E o que ele quer? Ele quer ter a sua vida transformada. É uma das histórias mais lindas que nós temos na Escritura. Porque é uma história que mostra para nós, Eurípides, que não importa o passado, não importa quantos erros nós cometemos, uma vez que nós somos tocados pelo Espírito Santo e lutamos diante do Senhor, nós deixamos de ser Jacó enganador para ser Israel, povo de Deus, príncipe de Deus. Assim como o Senhor mudou a história de Jacó, é assim que o Senhor faz conosco, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus. Que elogio maravilhoso, que é quando alguém vira para nós e diz assim: você está diferente, você não era assim, seu rosto está brilhando. O que aconteceu? E você pode testemunhar: é porque agora Cristo Jesus habita no meu coração. Agora eu tenho uma nova vida. Agora eu sou uma nova pessoa. Esse é o aspecto chamado moral, a transformação, a justiça moral. Quem tem fome e sede de justiça, quer amar mais, orar mais, estudar mais a palavra, obedecer mais, porque ele tem fome por Deus, sede por Deus, ele quer comunhão, quer ser mais parecido com Jesus. Há um aspecto legal na justiça, há um aspecto moral, mas o último desse aspecto é o aspecto social. O terceiro e último dos pontos é de que o justo, ele é inconformado com a injustiça social. Ele é inconformado com a injustiça social. De acordo, irmãos, com John Stott, quem tem fome e sede de justiça abomina o mal. Abomina o mal. Ataca a corrupção. Declara guerra a todo esquema de opressão.
Ele luta por justiça social, exige justiça nos tribunais, defende o direito do fraco, pleiteia a causa dos oprimidos. Aquele, irmãos, que tem um coração transformado, ele abomina tudo aquilo que diz respeito ao maligno, tudo aquilo que são obras da carne. E aqui entra a pergunta que eu fiz no início do sermão: como você reage ao saber que esse mundo, por exemplo, tem voltado ao infanticídio? Você dá de ombros? É isso mesmo, né, pastor? Vai ficar mal mesmo, até o fim vai ficar mal. Como você reage ao saber que cérebros de crianças formados são sugados das suas cabeças? Como você reage ao saber sobre corrupção? Já nem te dói mais? Você já nem preocupa mais com isso? Será que você é seletivo quanto a esse assunto? Será que você escolhe protestar contra um tipo de corrupção, mas não sobre aquela que diz respeito lá claramente ao seu partido de afinidade? O crente, amados, que tem fome e sede de justiça, vai se desmanchar diante de Deus, clamando por misericórdia, clamando para que a justiça de Deus seja aplicada. Aplicado onde, pastor? Lá no Congresso, aplicado lá nas escolas, nos hospitais, na filosofia, na sociologia, nas igrejas, na política, na polícia, nos presídios, em todos os lugares. Nós clamamos por justiça na sociedade de maneira geral, porque nós sabemos o quão longe eles estão do Senhor e o quanto precisam ser transformados. Transformação essa que veio sobre a nossa vida. Quem tem fome e sede de justiça, diz o reverendo Hernandes, luta por uma sociedade na qual não haja fraude, falso testemunho, roubo, desonestidade nos negócios. Luta, irmãos, para que leis justas sejam estabelecidas, para que os justos governem, os magistrados julguem com equidade. Quem tem fome e sede de justiça vai denunciar o pecado, não vai abraçar o pecado, vai denunciar o pecado, promove o bem, ama a verdade e abomina a mentira. Nós vemos essa atitude na vida de grandes homens de Deus que passaram através dessa história. A gente começa com o nosso Salvador. Jesus restaurou, amados, a dignidade de mulheres e crianças. Você sabe muito bem naquele contexto, quão patriarcal era, muitas das vezes a mulher sendo deixada de lado, e o que nós vemos? Jesus conversando com mulheres. As crianças que eram tratadas ali, criança, e Jesus diz: vem, deixa vir a mim. Olha a maneira como o Senhor Jesus trata. Jesus restaura a dignidade de mulheres e crianças. Os apóstolos, irmãos, no cuidado com o pobre. As ofertas que eram levantadas, o cuidado que havia com essas pessoas. A reforma, por exemplo, protestante, ministrou profundamente sobre vocação, sobre economia, ciência. Nós temos homens como John Wesley, William Wilberforce, lutando ativamente para a abolição da escravatura. Nós temos Martin Luther King lutando por um mundo sem preconceito e racismo, levantando a sua voz. O fato é, irmãos, que o cristianismo sempre levantou a bandeira de causas sociais, porque o crente tem fome e sede por justiça sobre a sua vida e também sobre a vida do próximo. É por isso que você que acha que luta por direito dos oprimidos, luta pela causa do necessitado, é coisa de partido político, você precisa ler a Bíblia. Isso é coisa de crente. Nós precisamos, amados, nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos levantar a bandeira, hastear a bandeira da verdade, da paz, da bondade, porque essa é a marca de um cristão. É a marca de um cristão. O cristão, ele luta pelo bem, e lutar pelo bem é um dever cristão. Eu quero concluir dizendo que aqueles que têm fome e sede de justiça, não apenas essas três características, o aspecto legal, moral e da justiça social, mas há uma promessa de bem-aventurança. A gente começou o nosso texto dizendo isso. É uma promessa de felicidade para aqueles que procedem dessa maneira. Olha só, ele recebe a justiça de Cristo, então ele clama por justiça sobre a sua própria vida e, por fim, clama também justiça pela vida do próximo, ou seja, justiça social. Esse é o homem de Deus. É o homem de Deus que não fica reprimido, encostado, chorando pelos cantos, porque é um pecador. É o homem que busca transformação, que busca fazer alguma coisa. Ele quer colocar em prática. Eu queria terminar perguntando para você: você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Será que é por bens materiais? Essa é a sua preocupação. Estou preocupado, pastor, em fazer meu pé de meia, em cuidar da minha vida, em cuidar da minha casa.
Será que é por autorrealizações? Você se incomoda com a injustiça? Ou você dá de ombros? Ler as notícias no jornal já não te provoca mais nada, a não ser um senso de desesperança. Não seja assim na sua vida. Em nome de Jesus. Não permita que as notícias do Congresso, que as notícias do nosso Estado, de onde for, daquilo que acontece, venha possuir o seu coração de maneira que parece que esse mundo está lançado às trevas e apenas às trevas. O povo de Deus ainda está aqui. E você é instrumento de Deus de transformação. Rogue ao Senhor para que você seja uma bênção no seu ambiente de trabalho. Para que você seja instrumento de justiça. Instrumento de justiça. Pregando o Evangelho, clamando, dizendo, bradando em alta voz, buscando que no seu ambiente, onde que você esteja, dentro da sua casa, no meio na roda de amigos, junto com os vizinhos, qualquer que seja o lugar, você fala: Senhor, aqui está alguém que promove o bem, alguém que tem fome e sede de justiça e vai pleitear a causa do Evangelho neste lugar. Rogue ao Senhor por isso. Você se incomoda com o seu pecado? Você deseja ser santo? Responda no seu coração: Senhor, quanto meu coração já está fechado, Senhor. Toda vez que eu vejo um jornal, toda vez que eu escuto uma notícia, Senhor, Tu sabes como eu estou. Fique de pé, vamos orar nessa noite.